Neste vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem vamos falar de fruteiras, que são plantas que têm cada vez mais procura. E para isso nada melhor do que virmos a um produtor deste tipo de plantas. E estamos aqui na Lausanne, na Planecei, e temos para nos falar deste assunto o proprietário desta empresa e também especialista neste tema, Eduardo Videira, que eu agradeço de nos ter recebido e de nos ir falar deste tema fascinante. E vamos começar, Eduardo, quero que me explique um bocadinho a história da sua empresa, como é que apareceu e como é que surgiu este negócio da produção de fruteiras. A empresa nasce em 2009 como Viveiros Planecei, mas antes disso existia, mas em nome individual. Como houve alterações a nível de mercados para melhorarem, tivemos que criar a empresa. Em 2009? Em 2009. Exatamente. E que tipo de plantas é que produzem, em termos de fruteiras, de variedade de fruteiras? Nós, a nível de fruteiras, produzimos de tudo entre pessegueiros, nectarinas, macieiras, pereiras, citrinos, medronheiros, plantas mais arbustivas, não é? Como as groselhas e os mirtilos. E também algumas tropicais, algumas não é tropicais, goiabas, inclusivamente. E produzem tudo aqui nesta zona? Tudo nesta zona. Tudo nesta zona. Nesta zona da Lausanne e algumas em Coimbra em também. Coimbra. E diga-me uma coisa, agora que falámos de citrinos, vou começar por falar um bocadinho. Neste momento há alguns problemas com os citrinos em Portugal e é preciso determinadas regras para os produzir e vocês estão preparados para essa produção? Sim, nós estamos preparados para essa produção, onde fizemos um investimento de alguns milhares de euros para produzir em circuito fechado, onde nos obrigam a ter uma antecâmara e a seguir a antecâmara ter o circuito de produção. E esse circuito de produção tem que ser totalmente fechado, não pode ser em circuito aberto. E porquê é que surgiram estas regras todas, de repente? Porque assim? Apareceu aí uma doença que se chama triose e de momento fomos proibidos de produzir os citrinos ao ar livre, porque ao produzirmos ao ar livre nós não podíamos comercializá-los. E também nem toda a gente os pode comercializar neste momento, não é? Só quem tenha sítios também em circuito fechado. Em circuito fechado. Mas vocês produzem uma grande variedade de citrinos também, Nós ou não? produzimos uma grande variedade de citrinos. Produzimos limoeiros, laranjeiras, tangerinas, clementinas, limas, limão caviar, mão de Buda e inclusivamente também agora os novos citrinos, que é a clementina nova. Portanto, também estão sempre a ir um bocadinho de encontro às necessidades do mercado. Em termos de produção, vocês produzem maioritariamente plantas para serem comercializadas envasadas ou de raiz nua? Ou têm ambas? Nós temos dois tipos de mercado. Nós trabalhamos para os profissionais, que são os fruticultores, e para esses temos que ter plantas de raiz nua. Porquê? Porque são arrancadas dos nossos viveiros e depois são logo levadas diretamente para o fruticultor e seguidamente são plantadas. E trabalhamos para a parte da jardinaria, que tem que ser uma planta em vaso. Para quê? Para que a planta se aguente o mais tempo possível sem ser transplantada. Claro. Para que não haja grandes percas a nível de plantas. Portanto, são dois mercados diferentes e complementares, não é? E um é mais sazonal que o outro. E um é mais sazonal que o outro. A de raiz nua tem um período de plantação que vai de outubro a março, e as desenvasadas pode ser do mesmo período de outubro até ao mês de agosto ou setembro. Em qualquer altura se pode fazer a transplantação, de momentos que a pessoa tenha água. Água para as regar, não é? Regar, exatamente. Em termos de produção, há uma tarefa muito importante, que é a enxertia, não é? Portanto, todas as vossas árvores são enxertadas. E o que é isso? Muitas vezes as pessoas não sabem qual é que é a importância de comprarem uma árvore enxertada e não, por exemplo, semearem uma árvore a partir dos caroços, não é? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Portanto, uma árvore através dos caroços, do caroço
que segue? A árvore desenvolve, como a outra árvore normal enxertada, só que os seus frutos não são de qualidade. Por isso é que nós vamos enxertar, ter que recorrer à técnica de enxertia. Para quê? Para tirarmos as melhores variedades e os melhores frutos, depois da planta estar enxertada. Como é que é mais ou menos, Nós atualmente, como é que fazem os enxertos? O enxerto pega-se num ramo de uma variedade que nós queremos enxertar, por exemplo, neste caso é castanheiro, temos aqui a variedade longal e vamos pô-la num porta-enxerto de castanheiro bravo. Para quê? Para que se depois faça o tipo de enxertia. Para que quando depois, o período de enxertia é de agosto a setembro, depois a verbulha vai ficar em verbulha dormente, como nós chamamos, e só em fevereiro do próximo ano é que é cortado o bravo para vir a rebentação do enxertado. Okay. E aí é que depois vem o castanheiro? E depois é que vem o castanheiro da variedade que a gente enxertou, ou seja, longal, ou judia ou martainho. Eu vou fazer aqui uma pequena demonstração. Isto é pegar no ramo, tirar, cortar as folhas. Para quê? Para que fique sempre um bocadinho de pinca e que fique o olho para nós. Aqui é que vai nascer a própria variedade. Nós vamos enxertar. Neste caso é longal. E vamos ter que recorrer a um canivete para poder abrir a casa para pôr a borbulha. Não se deve enxertar a menos de 25 centímetros do solo, tudo para cima. Para quê? Porque podemos ter necessidade de poder ter que enterrar mais o porta-enxerto, como o clima está cada vez a mudar mais, vamos precisar de enterrar mais o porta-enxerto para irmos buscar o terreno mais fresco. Quanto mais enterrarmos, mais o porta-enxerto tem fresquidão. Portanto, faz tudo a importância nós fazermos a enxertia mais alto. Okay. Portanto, eu vou fazer aqui uma pequena demonstração. Okay. E isto faz em todas as fruteiras que vocês depois comercializam? Seja em pessegueiros, ameixas, damascos, citrinos, tudo. E isso garante-nos uma melhor frutificação? Garante-nos uma melhor frutificação, com mais qualidade, com menos anos de espera para dar os seus frutos, para a primeira frutificação, e cada vez mais nós vamos apurando a genética das variedades. Exatamente. Portanto, isto começa-se por fazer a abertura tipo T, abre-se a casca de um lado e do outro. Agora vamos tirar aqui a borbulha que nós chamamos que é o revento da própria... Do nó, não é? Do ramo que está enxertado, dessa variedade que nós queremos pôr, e colocamos aqui. Vamos colocar aqui, entre a casa, e então o passo seguinte temos que atar. Hoje em dia, antigamente era com ráfia, hoje as novas tecnologias é o plástico, além de nós darmos conta ao plástico, mas não há outra solução. E vamos tapar a parte da borbulha. Okay. Para ficar protegida? Para ficar protegida, para criar um clima de estufa dentro da própria borbulha, para que ela, no prazo de 20 dias, esteja cicatrizada. Ou está cicatrizada, tiramos o plástico. Okay. Pronto. Isto é a parte de enxertia. Agora, isto aguenta, temos que estar pelo menos um mês o plástico, ao fim do mês o plástico é tirado e depois deixar estar a planta sem plástico. A crescer normal. Só em fevereiro, depois, é que vamos fazer a cortagem do bravo
para depois rebentar a parte do manso. E depois aí rebenta só E depois a parte... só rebenta a parte do manso. Aí já rebenta a variedade. A variedade que se pretende. Portanto, isto é muito importante que as pessoas percebam que quando estão a comprar uma variedade vossa, ela vem enxertada e é exatamente aquela. Exatamente. E enquanto aquela se nós variedade. pegarmos nas sementes e semearmos, aquilo não dá. aquilo não dá o mesmo resultado. E as pessoas compram as suas fruteiras, não é? E depois que cuidados é que as fruteiras precisam? Por exemplo, em termos de plantação, de substrato, de adubação, quais são as exigências das fruteiras, em geral? Em geral, as exigências das fruteiras, para se pôr uma fruteira, portanto, em vaso, tem que ser sempre um bom substrato. Faz toda a diferença, Faz toda a diferença um bom substrato, a nível de drenagem e para o desenvolvimento da planta. Porquê? Porque o sistema, se tiver um bom substrato, o sistema radicular da planta começa a desenvolver muito rápido. Se tiver um mau substrato, até que começa a ganhar raízes novas, as plantas demoram sempre 2, 3 meses. Se for com um bom substrato, ao fim de 15 dias, o sistema radicular está a começar a desenvolver. E se for, por exemplo, no quintal, se a pessoa quiser pôr mesmo no jardim ou no quintal, tem que fazer uma boa cova? Tem que fazer uma cova com 40 a 50 centímetros, depois de utilizar um bom substrato ou uma boa matéria orgânica. E se calhar foi uma adubação de fundo. E uma adubação de fundo. Okay. Pode ser, por exemplo, com um adubo orgânico? Pode ser com adubo orgânico, que é o melhor atualmente. Atualmente é o que nós usamos também, adubos orgânicos, para todas as espécies de árvores. E depois, ao longo do ano, quantas vezes é que uma fruteira precisa ser adubada novamente? Nós, em geral, adubamos sempre 3 a 4 vezes as fruteiras. Okay. Adubamos, a primeira adubação é sempre quando a planta está morta, nós chamamos de morta quando não tem folhas. No caso das caducas, das caducas, exatamente. Depois utilizamos a segunda adubação na parte da primavera para ativar o sistema radicular. Quando ela começa a despertar, não é? E depois a terceira adubação, fazemos uma adubação à base de azoto para ela ter o máximo de crescimento o mais rapidamente possível. Também na primavera? Já mais no fim do verão. Já mais no fim do verão? No fim do verão, que é para atingir o pico, para estar na altura da comercialização, para estar apta à venda. E as pessoas em casa devem também fazer essas 3 fertilizações por ano? Em geral, sim, eu aconselho que as pessoas devem fazer esse género de adubação e ter sempre um bom substrato. E que tipo de fruteiras é que nós podemos ter nas nossas varandas, nos terraços, sim, ou nos jardins mais pequenos? Podemos ter todo tipo de fruteiras, entre o citrino, entre o pessegueiro, a macieira, a ameixa, desde o mirtilo, à groselha, à framboesa, a tudo. Tudo depende do tipo de condição que a gente queira dar à planta. Porque se for, portanto, uma cerejeira, uma macieira ou um pessegueiro, temos que fazer um tipo de poda diferente de que se for um mirtilo ou que se for uma groselha. Okay. Porquê? Porque a gente sabe que uma cerejeira, um pessegueiro, ou uma manchoeira, uma macieira, é de porte grande. Portanto, é que temos que fazer? Temos que cortar a planta entre 30 a 40 centímetros, onde ela depois vai fazer ramificações e depois aí então começamos a formar a árvore. E ela vai começar a ter um porte entre 60 a 70 centímetros e já podemos começar a colher frutos nessa... São estas variedades estas anãs que vocês essas têm anãs aqui? É agora uma segunda gama que nós criamos. Para quê? Porque hoje em dia há mais procura desse tipo de plantas para as pessoas terem nas varandas ou nos jardins mais pequenos. Porquê? Porque se criou uma imagem que as outras árvores não se dão porque crescem muito. Mas não, isto é tudo uma maneira... Não é verdade. Aliás, elas todas aguentam bem a poda. Todas aguentam bem a poda. Portanto, é uma questão de poda. De momentos que a pessoa, logo de início, começa a educar a planta, ela nunca cresce e nunca vai para a grande porte. Fica sempre uma planta entre 80 a 90 a 1 metro. Fica robustiva e aí começa a dar os seus primeiros frutos. É uma poda anual que É uma poda anual, sim. Normalmente no inverno, não é? E, em geral, nós nunca aconselhamos isso. Ai não? Olha, não. Então, em que altura? Nós aconselhamos sempre para fazer podas em verde. Okay. O que é que quer dizer? Quando a planta ainda tem a sua parte toda poda em verde é na parte do verão. Quando se colhe
os seus frutos, nós aconselhamos logo às pessoas a fazer a poda. Porquê? Porque está a cortar e a planta ainda está viva, não é? Viva. No fundo, viva. Ora bem, ao fazer o corte, o que é que vai acontecer? Este corte vai cicatrizar. Quando vier o inverno, ou o outono e o inverno, o corte já está cicatrizado e a planta aí acaba por não sofrer tanto. Okay. Se for como era antigamente, que era sempre em janeiro, fevereiro, exatamente, que é que as plantas sofriam muito mais? Porque fazia-se o corte, vinha o gelo, vinha a chuva e aí começava a perder a qualidade da planta e algumas até acabavam por morrer. Portanto, é no final da frutificação, no final da frutificação é que nós aconselhamos a podar. Chamamos nós a chame poda em verde. E em relação aos citrinos? A poda? Sim. Em relação aos citrinos, a poda nós também aconselhamos a poda em julho, é sempre. Okay. Em julho, porquê? É onde se faz a maior parte da limpeza dos citrinos. E o citrino tem um tipo de poda diferente que não tem a pereira, a macieira ou o pessegueiro. O citrino não se quer fazer uma poda muito vigorosa, muito radical, quer-se uma poda mais a abrir o próprio citrino para lhe dar luz para conseguir depois que a luz venha para frutificar bem. E agora, acho que já falámos aqui um bocadinho de tudo, falta-nos falar das pragas e das doenças, não é? Que as fruteiras também são muito conhecidas por serem bastante sensíveis a uma série de pragas e doenças, não é verdade? Sim, isso é. Mas em geral as fruteiras, as doenças que em geral que atacam mais no início da primavera são os afídeos, os piolhos. E isso é muito fácil de controlar, usando um inseticida ou fungicida, aplicando uma, duas vezes, praticamente. Podem ser estes bio, que nós temos aqui uma série deles. São muito bons, têm-se obtido muito bons resultados com esses produtos e eu penso que vai ser o futuro. É, porque na realidade neste momento uma série de fitofármacos, as pessoas, o hobby, não é a pessoa que faz jardinagem, hobby não pode aplicar. Não pode adquirir porque não tem o curso de aplicador. Exatamente, portanto o melhor é estes bios e estão a dar muito, nós aplicamos e estão a dar muito bons resultados. Tanto para as pragas como para as doenças, como para as pragas como para as doenças, para todos. E as pessoas devem estar atentos a isso em que alturas do ano? Quando é que as pragas e as doenças atacam mais? As pragas atacam mais na altura da primavera. Porquê? Porque temos um clima nessa altura muito instável. Ora está frio, ora vem sol e aí há umidade, há muita umidade. E aí é que as pragas se começam a desenvolver mais. Portanto, nessa altura é que temos que ter mais atenção e a utilizar então, nessa altura, os fungicidas e os pesticidas. Aplicar 10 em 10 dias, logo na primeira fase inicial, que é para atacar logo para não deixar desenvolver as pragas, e depois de mês a mês ou 3 em 3 semanas. Para evitar que elas apareçam novamente. E agora vamos aqui, já que temos aqui o grande especialista em produtor, eu compro este mirtilo, não é verdade? Sim. E eu quando é que eu o devo transplantar e como? Ora bem, o tema da transplantação... Posso pôr aqui no meio de nós os dois? A planta que esteja em vaso, em qualquer altura pode ser transplantada. Ok. Não há uma altura do ano ideal? Não há uma ideal. altura do ano. Isto é a vantagem de nós termos a planta em vaso, porque em qualquer altura você pode transplantar. Por exemplo, você compra hoje a planta e hoje diz, olha, hoje está calor, não me apetece fazer a transplantação, tenho que ir para a praia e a planta fica para o outro dia. E não há problema nenhum, e a planta aguenta um dia, dois, o tempo que for preciso. Para fazer uma transplantação e para a planta ter um bom desenvolvimento, é preciso ter um bom substrato. Okay. Um bom substrato tem que ser um substrato que não retenha a umidade, que seja solto. Para quê? Para que o sistema radicular das plantas se desenvolvam rapidamente. Porque se for um substrato muito compacto, o que é que vai acontecer? O sistema radicular das plantas vão ficar parados e acabam por se asfixiar e acaba por morrer. E assim, se tiver um bom substrato e depois para complementar um bom bocado de matéria orgânica ou adubo, é uma coisa eficaz para o desenvolvimento das plantas. Vou bom exemplificar. Aqui como é que aqui um bocadinho de substrato? Substrato, primeiro, temos que pôr sempre
10 centímetros de substrato, é o suficiente. Está bom. Okay. E este substrato é orgânico? É orgânico, bom. É bom. Acrescentamos-lhe aqui um bocadinho de adubo. Esta quantidade? Essa quantidade é o suficiente. Mistura-se no substrato. Faça a mistura. Faça aqui a mistura, assim, que é para não ficar diretamente raízes, com o sistema radicular, que é para não queimar. Exatamente. Porque pode às vezes vir a queimar. Depois tiramos a planta. Nós aqui vemos a planta como está. Está muito Ora bem, o que é que a planta aqui está? Estamos a ver aqui um problema, que é o sistema radicular da planta está parada. Está parada porquê? Porque estamos aqui a observar a umidade no substrato. Esta umidade no substrato, o que é que quer dizer? Que é um substrato um pouco compacto, tem que ser mais solto, que é para depois a planta ter o maior desenvolvimento, que é para elas começarem logo a ganhar o sistema radicular mais rápido. Nós depois temos que meter, ou se não fazemos, desfazer um bocadinho o terrão, fazermos isto, que é para quê? Para estimularmos, para estimular o sistema radicular. Pronto. E depois vamos pôr no vaso e, ao transplantar, a planta não pode ficar mais baixa do que estava. Porquê? Porque não, também corremos o risco da planta não desenvolver. Ou ela estar muito funda, não se desenvolve. Isto passa-se no vaso ou na terra. Na terra a mesma coisa, mesma coisa. Nunca se deve enterrar uma planta, se for um pessegueiro, ou uma mexoeira, ou uma macieira, para cima da enxertia, tudo para baixo da enxertia. A enxertia tem que ficar pelo menos 5, 6 centímetros à vista. Isso é muito importante. Exatamente. Se for um citrino acima das últimas raízes, uma mão travessa. Porque se for mais acima, depois do citrino não desenvolve. Fica sempre asfixiado. Então, portanto, deve ficar nesta altura, não é? Sim, deve ficar nesta altura. Acabamos de fazer a transplantação. Agora, o que é que temos que fazer para ter um bom resultado? Pôr um pouco de água, dar uma rega. Portanto, nesta planta isto leva à volta de meio litro de água e depois, durante 8 dias, não pôr mais água. Ai não? Agora não, durante 8 dias? Durante 8 dias não. Porquê? Porque é o tempo que o sistema radicular da planta começa a desenvolver. E se nós deitarmos muita água, o que é que começa a fazer? Começa a asfixiar o sistema radicular. E a partir daí ela deixa de ganhar as raízes, nós chamamos de raízes novas, a desenvolver o sistema radicular da planta. Então, em qualquer fruteira que faça a transplantação, não se rega na semana a seguir? Não se rega na semana a seguir, rega-se na altura da transplantação, mantém-se 8 a 10 dias e depois então é que se faz novamente mais uma pinga d'água. E as regas das fruteiras são bastante regulares? Elas gostam, por exemplo, os citrinos gostam de bastante rega, não gostam? Não. Não gostam? Não gostam e eu vou-lhe dar um exemplo. Se você tiver um citrino plantado num terreno argiloso de barro, se você tiver o mesmo citrino plantado num terreno que tenha muita umidade, que seja úmido, você prova a fruta de um e prova a fruta do outro e você vai chegar a uma conclusão que a fruta do citrino que não é regado tem muito mais doçura do que aquela que é regada. Mas, por exemplo, em vaso as plantas precisam de mais rega, não é? Em vaso. Eu estava a falar mais em vaso. Sim, em vaso precisa, mas não precisa também de muita rega. Precisa ter a rega suficiente para que se mantenha o sistema radicular úmido. Basta pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana? Não mais. Todas as fruteiras em geral? Todas as fruteiras. Mas não é preciso muito mais do que isso? Não é preciso muito mais do que isso. Mas também não nos podemos esquecer de as regar, não é? A planta só exige mais água quando está com os seus frutos. Ok. Porquê? No período de frutificação. No período de frutificação. Porquê? Porque os frutos estão a tirar, a roubar água à planta. Claro. A partir daí temos que dar mais água. Para quê? Para os frutos também se poderem desenvolver. Claro, portanto, no período de frutificação temos que reforçar um bocadinho a água, um bocadinho de adubo para haver um melhor desenvolvimento dos frutos. Ok, é alimentá-las e hidratá-las, não é? Basicamente. Exatamente. Então, olha, resta-me agradecer-lhe esta lição que nos deu aqui sobre fruteiras e acho que toda a nossa audiência vai gostar de perceber como é fácil, desde que se cumpram determinadas tarefas e regras,
ter qualquer fruteira em casa, na varanda ou no terraço. Em qualquer espaço se pode ter uma planta, de momentos que a condução da planta seja corretamente feita pela pessoa, não pode ter qualquer tipo de planta. Tem que ter sol, não é? Tem que ter horas de sol direto. Tem que ter claridade. Exatamente. Sem isso nada feito. Não se desenvolvem. Portanto, se tem sol no seu jardim, na varanda ou no terraço, escolha as suas fruteiras preferidas e comece a produzir os seus próprios frutos em casa.